Bom dia, agora veio. Bom dia, movimento, tudo bem? Que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês. Eu me chamo Nelson, sou médico, eu sou psicanalista, trabalho com gestão de conflitos em família e onde tem caos é onde eu estou. Eis-me aqui. Nos últimos anos eu tenho feito um trabalho não só dentro do meu consultório, mas fora do consultório, durante todo um período grande de quase 8 anos trabalhando com saúde pública, onde eu trabalhava com gestão de conflitos em família. Então, eu entrava dentro das casas, dentro de um trabalho lindíssimo do governo federal, de cuidados paliativos, e acabei me especializando em cuidados paliativos, na medicina também. E eu entrava dentro da casa para poder trazer qualidade de morte para as pessoas, né? As pessoas falam, cara, que horror, né? Você fazer qualidade de morte, para morrer precisa de qualidade, morrer é muito difícil. E um dos meus trabalhos era esse, e Deus me levou hoje para o outro extremo. Então eu saí de dentro das comunidades onde eu fiquei quase 10 anos, e hoje Deus tem me colocado em lugares que eu nunca imaginei entrar, famílias extremamente ricas da cidade de São Paulo e fora de São Paulo, do Brasil e até fora do Brasil. E Deus tem me levado para poder entender e compreender o caos que existe dentro dessas casas. E eu, de verdade, dentro de tudo aquilo que eu tenho estudado, não só dentro da medicina, dentro da psicanálise, dentro da teologia, mas também dentro da sociologia, da filosofia, nos últimos 100 anos, nós nunca tivemos uma geração tão caótica quanto essa que nós estamos vivendo daqui para frente, principalmente a partir da geração Z. E quando a gente avalia isso, os impactos que são gerados, são avassaladores. Não são impactos só na saúde mental. São impactos na economia, são impactos nos negócios, os impactos que existem dentro das relações pessoais, dentro da sociedade. E a sociedade está prestes a viver o que a gente chama de uma psicose coletiva. Nós estamos próximos de viver o verdadeiro caos social. E quando a gente avalia isso, eu até estava falando com o pastor Bruno agora, né? Quantos de nós, inclusive pessoas próximas a mim, falam, como é que eu vou ter filho? Eu vou abrir mão, né, da paternidade, da maternidade, porque olha o mundo como está. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Sempre existiu e sempre vai existir uma família de Noé. Sempre. Quando Deus manda o dilúvio, acho que a sociedade estava um pouco caótica. E a Bíblia fala que Deus olha lá de cima e fala, cara, eu preciso acabar com tudo isso daqui. Mas sempre vai existir um ponto de esperança aqui. E depois, quando a gente vai avaliar e entender a Bíblia como que ela percorre, principalmente nos livros históricos, no Pentateuco, a gente vê em Juízes, capítulo 2, e eu queria abrir com vocês a Bíblia, não sei se vocês transmitem aqui. Bom, boa. Juízes capítulo 2, versículos de 10 a 12. Essa parte de Juízes mostra logo depois que o povo de Israel passa. Então veio Moisés, depois veio Josué, eles entram na Terra Prometida e Juízes começa descrevendo o que acontece com a sociedade, com o povo de Deus, depois de Josué. E lembrando que lá atrás Deus tinha feito o pacto da promessa em Abraão. Então veio Abraão, Isaac, Jacó, depois veio José. E a Bíblia fala que em José depois de José houve 200 anos de paz em Israel. E eles dentro do povo do Egito. Depois, quando se esquece do nome de José, ou seja, depois que se esquece do nome de Deus, o povo passa então a ser escravo do Egito. Então Moisés vem, liberta o povo da escravidão do Egito, vai para o deserto. E então Josué vem e leva o povo para a Terra Prometida. Juízes, ele acontece logo depois de toda essa história. Então você vê Deus presente no pacto da promessa dele ali durante todas essas gerações. E aí acontece que em Juízes, no versículos 10 a 12, diz o seguinte: depois que aquela geração morreu, ou depois que aquela geração de Josué morreu, e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal.
abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira de Deus. Depois da morte de Josué e dos anciãos, levanta-se uma geração que não conhecia o Senhor. Eu sou a 5ª geração de presbiterianos da minha família. Desde quando eles vieram da Europa, eles já vieram protestantes. Minha família foi uma das precursoras do presbiterianismo no Brasil. Fomos perseguidos, inclusive, tem histórias e mais histórias. Eu cresci ouvindo histórias do meu avô, contando milagres que Deus fazia através da vida dos pais deles e através da vida deles. Milagres mesmo. Pessoas que moravam na roça e que dependiam da agronomia de subsistência. E dele se ajoelhar no chão e no meio de um céu totalmente sem nuvem, Deus manda uma nuvem, faz chover e molha a terra, e a presença de Deus ali naquele lugar. E hoje, a minha geração, que é a 5ª geração de protestante na minha família, a grande maioria da minha geração é uma geração de pós-cristão. Meus primos, afastados do evangelho, na verdade, não é nem afastados da igreja, afastados da verdade do evangelho, da verdade de Deus, ouvem essas histórias como se fosse uma história de Papai Noel. E quando a minha geração começa a ter filhos, a gente começa a ver essas crianças indo para um outro lugar, que não foi esse lugar de onde nós viemos. E eu fico me perguntando, eles escutaram a mesma história que eu escutei. Eles viram o nosso avô contando as mesmas histórias. O que aconteceu? Onde foi que a gente se perdeu? Notem, esse povo tinha acabado de atravessar o mar. Esse povo tinha passado no deserto. Existia fogo, nuvem conduzindo, codornizes e pão caindo do céu. O que aconteceu? Que depois que eles morreram, eles se esqueceram do Deus da aliança. E a resposta, meus amigos, é simples e é exatamente o que tem acontecido hoje. A fé não tem sido disseminada no ambiente primordial da vida, chamado lar. O que acontece é que a fé não tem sido divulgada, a fé não tem sido ensinada. Na verdade, a fé não tem sido vivida dentro dos nossos lares. Lares esses que, quando estão na igreja, vivem uma vida hipócrita. E eu costumo perguntar para os pais, quando eu vou palestrar em igreja, se eu perguntar para o seu filho, se o pai que ele tem dentro de casa é o mesmo que ele tem dentro da igreja, ele vai falar que é o mesmo ou é diferente? Vivemos uma geração de fachada, vivemos uma geração de likes, vivemos uma geração de exposição e de reconhecimento e de validação do outro a partir daquilo que eu quero que você veja em mim. Mas e quanto ao nosso coração? Como é que nós estamos vivendo isso dentro da nossa casa? A Bíblia fala que a gente deve ensinar a criança no caminho em que deva andar. E quando a gente vai entender o caminho, é exatamente, antigamente o filho ia trabalhar com o pai, né? Na roça, na lavoura. Ele saía para trabalhar com o pai, ele vivia o trabalho com o pai. Hoje a gente não tem mais isso. Hoje a gente não se relaciona, hoje a gente não vincula, hoje a gente não se importa mais com o filho. A gente se importa em dar para o filho aquilo que você e eu não tivemos. E então, o objetivo final da nossa importância acaba sendo nós mesmos e não eles. Afinal de contas, quem não teve foi você, vai se tratar. Seu filho nem está te pedindo isso que você está querendo dar para ele. A 5ª viagem para Disney, ou sei lá qual PlayStation, sei lá o quê. Ele não está nem aí, sabe o que ele quer? Ele quer pai, ele quer mãe, ele quer um ambiente onde ele possa se desenvolver. Se nós estamos abrindo mão dos valores, o preço quem está pagando disso tudo são os nossos filhos, por mero egoísmo nosso como pais.
E aí a gente vive o que está acontecendo hoje. As pessoas chegam no consultório e falam, onde foi que eu errei? Eu dei tudo, eu fiz de tudo. Eu trabalho, eu acordo cedo, eu volto tarde, olha o conforto que essa criança tem. Olha tudo que essa criança tem. Onde foi que eu errei? Me lembro de um dia que eu estava num acampamento de homens pregando, e aí terminei uma mensagem que estava falando só sobre o papel sacerdotal, a gente ia falar sobre isso, e um senhor chegou para mim no final, um senhor antigo da igreja, um advogado famosíssimo lá da nossa igreja, e ele me disse o seguinte, minha filha foi para a universidade agora, ela tem 16 anos, minha filha foi para a universidade agora, e com 6 meses ela voltou, abrindo mão da própria fé, e se dizendo homoafetiva. O que está acontecendo com esse mundo? A pergunta que ele fez para mim. E aí a pergunta que eu devolvi para ele foi a seguinte, por onde o senhor estava por 16 anos, que com 6 meses de uma universidade federal, a sua filha conseguiu mudar completamente os valores e os princípios que o senhor deveria ter ensinado? O problema não é do mundo, o problema é do senhor. Onde está a sua prioridade? Pai, mãe aqui. Onde estão os nossos valores? Nós estamos abrindo mão daquilo que é mais importante, da construção da identidade dos nossos filhos, a troco de um mero consumo, a troco de uma mera egolatria, a troco de uma satisfação em mim mesmo, de mostrar o quanto eu sou incrível por proporcionar sei lá o que para os meus filhos. Sendo que o primordial nós não estamos fazendo. E aí o que acontece? Esse buraco geracional que a gente está vivendo hoje. E aí a gente faz o quê? A gente terceiriza, né? Aí o problema é da escola, aí o problema é da igreja, aí o problema é, enfim. Presta atenção, meus amigos. A igreja ela é formada por quê? Pelo quê? Pela família. A igreja ela é formada, a unidade formadora da igreja, a célula funcional da igreja é família. Se as famílias adoecem, a igreja adoece. E se a igreja adoece, a cidade adoece. Como é que nós queremos impactar a Americana através da nossa igreja, se nossas famílias podem estar adoecidas? Nós precisamos voltar para o básico, precisamos voltar para o início, sem querer ser redundante, mas sendo. E Calvino diz o seguinte, os pais são como os bispos e pastores da sua própria casa. Quando nós abdicamos esse chamado, não apenas os nossos filhos se perdem, mas a nossa igreja se perde. E aí a gente acaba tendo essa enxurrada de igrejas com teologias absurdas, como nós estamos vivendo hoje. Igrejas que abrem a boca para dizer que a Bíblia precisa ser relida. Igrejas que dizem que talvez a Bíblia não seja tão assim, a gente não precisa levar tão a sério, literalmente, a palavra de Deus. A gente pode dar uma manipulada nisso daqui para atender o meu próprio ego. O preço pago pela geração de pós-Josué foi porque o Shema, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, o povo foi instruído para que as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e ensine aos teus filhos. Mas Juízes nos mostra que esse mandamento foi negligenciado. E a geração seguinte de Josué não conhecia o Senhor e nem as obras que ele havia realizado. A consequência disso? Uma perda total de uma identidade espiritual. Israel deixa de reconhecer quem era o Deus deles, quem era o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e passa a adorar outros deuses, e passa a se dobrar e se curvar diante de um Deus que não era aquele que tinha libertado o seu povo do Egito, aquele Deus do pacto, da aliança lá atrás de Abraão, o Deus dos seus pais. E notem, isso não acontece de uma hora para outra. Isso acontece com a fragilidade dos valores, com a leviandade com que a gente leva, de fato, a palavra de Deus, o relativismo. E hoje, mais do que nunca, como uma geração pós-moderna,
estamos vivendo uma destruição da metanarrativa. O que é isso, meus irmãos? A metanarrativa é o discurso que pensa o seguinte: existe uma verdade única, absoluta, e que a partir dessa verdade, nós vamos desdobrar outras verdades, ok? Mas sempre para poder voltar para essa verdade. O que a pós-modernidade prega hoje? A pós-modernidade prega uma verdade relativa. Não existe mais uma verdade a não ser aquela que você, indivíduo, cria a partir da sua experiência emocional e afetiva. Nós estamos vivendo, então, a era da psicologização. A era do self moderno, que é o que o Carl Trueman fala. A verdade, ela parte, então, a partir da sua experiência afetiva, daquilo que você define como verdade. Ora, meus irmãos, as emoções, os afetos, eles moram em qual lugar da nossa mente? Lá no inconsciente. E o inconsciente do nosso cérebro é o que a Bíblia chama de coração. O que Jeremias, em capítulo 17, diz que ele é desesperadamente corrupto. Bom, se então a verdade que eu defino como verdade, então, parte do meu coração, que é desesperadamente corrupto, o que é verdade para mim, então? Corrupção. Devassidão. Que é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, sobre as paixões infames. Nós não estamos vivendo nenhuma novidade. Percebe como a Bíblia ela é totalmente atual? Ela é atemporal. Parece que nós estamos vivendo o tempo de Juízes, o tempo do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. Estamos entregues às nossas paixões infames. E essas paixões infames vêm de dentro do nosso coração, da nossa mente. Ora, para que seja corrupção, precisa haver o quê? O desejo e precisa haver o quê? A lei. Se não tiver lei, tem corrupção? Não. Concordam comigo? Se não tiver lei, se tudo pode, então não existe o que é corrupto. Beleza? Então existe tudo o que é desejo. O que nós estamos vivendo hoje? Aliás, que picadeiro nós estamos vivendo hoje na política nacional? Vocês estão percebendo o que está acontecendo com a nossa Constituição? Vocês estão percebendo o que está acontecendo com a nossa lei? Vocês estão percebendo o que está acontecendo com a nossa sociedade? Tudo é absolutamente relativo. Carl Trueman, no seu livro A Ascensão do Self-Moderno e o Triunfo do Self-Moderno, ele diz o seguinte: guardem essa expressão ela é maravilhosa. O que era inaceitável se torna aceitável. E então o que é aceitável se torna possível. Ok? E o que se torna possível, institucionalizável. Vou repetir. O que era inaceitável se torna aceitável. O que então passa a ser aceitável se torna permissível, possível. E o que se torna possível se torna institucionalizável. Vou dar um exemplo para vocês. E aí eu vou causar. Transgênero. Existe uma doença psiquiátrica chamada disforia de gênero. O que é isso? A disforia de gênero é uma doença, e eu vou repetir isso para sempre, nem que para isso eu seja preso, não tem problema, mas a disforia de gênero ela é uma doença onde um homem biológico nasce com o corpo de um homem, só que, de fato, identitariamente, ele não consegue se enxergar como um homem. Ele se reconhece como uma mulher. Isso é uma doença. Eu vou repetir, isso é uma doença. Ok? Ficou dúvida? Eu vou repetir, não. É uma doença. Qual é o grande problema hoje? O que era uma doença, ou seja, o que era inaceitável de ser ok, passa-se então a ser aceitável. E o que passa a ser aceitável, então passa a ser possível, uma realidade. Afinal de contas, uma criança de 4 anos hoje, ela pode se identificar, mesmo sendo biologicamente um homem, como uma mulher. E a gente começa a fazer terapia de hormônio, né, para fazer a mudança de sexo na criança. Afinal de contas, uma criança de 4 anos, ela tem muita condição de definir o próprio gênero, né? E então isso passa a ser institucionalizável. Parece com uma coisa que está acontecendo aqui, não é? Esse negócio de banheiro, sei lá o quê. E mais, eu vou piorar.
existe um movimento fortíssimo discutindo no DSM, que é o Manual de Doenças de Saúde Mental, discutindo para que se tire a disforia de gênero como uma doença. Porque, afinal de contas, se eu, como uma criança de 5, 6 anos, que nasci como um homem, me defino como uma mulher, então eu sou uma mulher. Porque essa verdade é minha. Mas como é que a gente chegou aqui? Peraí. Como é que a gente chegou aqui? Quando foi que começou? Sabe quando começou? Lá atrás. Começou através de movimentos filosóficos, movimentos sociais, onde se dizia que família, onde se dizia que igreja, era tudo parte de um patriarcado que dominava, que assolava as verdades, que impediam a gente de viver democraticamente aquilo que a gente gostaria de viver, que reprimia os nossos desejos, e que então a gente precisa quebrar tudo isso daqui para poder viver aquilo que eu quero viver como a minha verdade. Ideologias essas que estão entrando dentro das universidades há muitos anos. Dentro do pensamento filosófico dos nossos filhos, com desenho animado, com jogos, há muitos anos. E a gente viajando, sem sonho, sem pensar no que está acontecendo, só colocando o filho lá fora e achando que a gente vai pagar um colégio bom, vai ser o suficiente para ele poder ser alguém na vida. Nossas casas estão sendo tomadas por um pensamento pós-moderno, relativista, e nós não estamos abrindo os nossos olhos. Por quê? Porque dá trabalho. O preço que a geração de pós-Josué pagou foi altíssima, foi a escravidão, uma corrupção da adoração e uma ruptura da aliança de Deus com aquele povo. E Deus, então, precisa levantar um juiz para poder restabelecer o pacto dele, porque ele é misericordioso. Porque ele não quebra o pacto dele com a gente que quebra o pacto com ele. Mas ele não, porque ele é fiel e justo, e ele promete. E então ele levanta um juiz, resgata a geração e continua abençoando a vida daquela família, do povo de Deus. Na Confissão de Fé de Westminster, uma das ordenanças que o Senhor traz para a família é o seguinte: a família foi ordenada por Deus para a edificação mútua dos cônjuges, a multiplicação legítima da humanidade e, sobretudo, para a criação piedosa de uma descendência santa. Ou seja, a negligência familiar não é apenas um problema moral, mas é uma falha espiritual que ameaça a continuidade da igreja. Nós estamos vivendo exatamente nesse vale, nesse buraco entre a cruz e o caos. E nós estamos entrando como sociedade para o caos. Alguém já assistiu The Purge aqui? Aquela série, o filme, o Expurgo? Eu acho aquilo maravilhoso. É um horror aquilo, mas eu acho aquilo espetacular. O Expurgo, o filme é o seguinte: por 12 horas não existe lei. Tá? E aí você pode fazer o que você quiser. Cara, você vê as velhinhas, carolinhas, com uma R15 na mão, matando a outra, porque é uma loucura. Por que aquele filme é maravilhoso? Porque ele mostra a essência de quem nós somos de verdade. Porque aqui dentro do nosso coração, nós somos caóticos. Ok? Caóticos. Nós, por causa da queda, por causa do pecado original, nós somos um caos. Sabe por quê? Porque nós somos, essencialmente, todos nós, ególatras. Nós vivemos para fazer o nosso próprio desejo. Por isso que quando Deus começa a fazer uma obra, Ele começa fazendo a obra no coração da família, no coração do indivíduo. Que não adianta. Porque se queremos viver de fato uma família segundo o coração de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso precisa começar no teu coração, pai. Sacerdote do lar. Isso precisa começar no teu coração, mãe, antes de ser no coração dos seus filhos. Assim como Israel, nessa geração de pós-Josué, nós também vivemos uma crise nessa transmissão de fé. Notem,
Pais pós-modernos, inseguros, fragmentados, nós temos delegado e terceirizado a responsabilidade da construção da identidade dos nossos filhos para as escolas, para as igrejas, para os terapeutas. E estamos, então, abdicando da nossa missão, que é construir um indivíduo sólido, forte, sustentável para viver no mundo. Eu tenho uma filha de 8 anos. Eu falo que ela é o maior desafio que eu tenho na minha vida. Eu posso entrar em qualquer casa, resolver qualquer problema. Quando eu entro dentro da minha casa, quem está lá é minha filha. Eu falo, meu Deus, quem que é o pai dessa criança? Aí eu lembro que sou eu, dá vontade até de devolver para o pai. Ela é o meu desafio pessoal. E nós não podíamos ter filhos. Minha esposa ela tem um problema de saúde muito grave e a gestação dela é sempre uma gestação de alto risco. E antes da minha esposa engravidar da minha filha, Deus me trouxe em sonho. E Deus fala comigo, amém, irmãos? Eu sou presbiteriano, mas Deus fala, viu? O meu cérebro é reformado, mas a canela é de fogo, viu? Oh, glória! Antes da minha esposa engravidar, Deus me trouxe a minha filha em sonho. E eu, de verdade, eu sonhei com a minha filha. E a cena do sonho aconteceu. Ela com 4 anos de idade, essa cena aconteceu. E Deus me trouxe a minha filha, sabe para quê? Eu vou te falar por que Ele me trouxe. Para eu me lembrar de quem sou eu. A minha filha, ela tem os meus piores defeitos com vida própria. Às vezes eu olho e falo, alguém para ele ali. Aí eu lembro que é ela. Não sei se na sua casa é assim, mas na minha, meus amigos. E o Senhor me traz a minha filha, sabe para quê? Para que eu possa me lembrar de quem eu sou. E lembrar que eu preciso, de fato, do Senhor na minha vida. Quando a minha filha nasce, e eu começo a ver a parentalidade acontecendo, e eu já trabalhava com isso, já trabalhava com parentalidade, com construção da identidade, e eu trouxe, inclusive, meu livro, está ali fora, chama O Conflito de Geração, onde eu falo exatamente sobre a construção da identidade, sobre a construção de quem eu sou. E isso precisa acontecer dentro das nossas casas. E quando a minha filha foi crescendo, eu fui entendendo a importância, já entendia por conta do Evangelho, mas eu fui entendendo o tamanho da importância que a casa tinha para que a minha filha estivesse pronta para ir para o mundo. E os nossos filhos, meus irmãos, eles precisam ser como flecha nas mãos do arqueiro. Eles precisam ir para fora, não é para você, não é para poder atender teu desejo, não é para ser aquilo que você não foi. Se você não é aquilo que você gostaria de ser, o problema é seu, vai se tratar. Para de importunar a vida do seu filho e deixa ele ser aquilo que o Senhor tem para que ele seja. Para de ser um egoísta. Para de ser uma egoísta. Eles não têm que fazer aquilo que você não fez. Eles não têm que ter aquilo que vocês não tiveram. Eles têm que ser aquilo que o Senhor quer que eles sejam. Fazer aquilo que o Senhor quer que eles façam. E ter aquilo que Deus quer que eles tenham. E não você. Amém? Mas o que está acontecendo? Nunca nós tivemos lares tão frágeis quanto o que nós estamos vivendo hoje. Vivemos uma geração de transição. A minha geração, 40, 50, é uma geração de transição. Na outra vez que eu vim, eu falei sobre isso. Nós fomos criados por uma geração verticalizada. Nós fomos criados por pais, muitas vezes até ditatoriais, onde nós não podíamos expressar aquilo que nós sentíamos, falar aquilo que pensávamos. E isso nos adoeceu, não estou dizendo que estava certo. Ah, mas bom mesmo era como era antes. Não era bom, porque se fosse bom, a gente não estaria do jeito que está aqui hoje. Para com esse discurso idiota também, que não era bom. Se fosse bom, a gente ficaria do jeito que estava. Não era bom. Ah, porque precisamos voltar a ser como era antes. E isso, volta lá de novo para a gente adoecer toda outra vez. Não. Só que o problema da minha geração foi que nós fomos para o outro lado. Então, se nós tivermos pais que foram ditatoriais, verticalizados, onde não podia discutir, não podia falar, nós fomos para o outro extremo e hoje o que nós somos? Amigão dos nossos filhos. Seu filho não precisa de amigo, seu filho precisa de pai e mãe. Seu filho não precisa te amar. Amar é coisa de adulto, de alguns adultos, tem adulto que não consegue também. Amor é coisa de adulto. Seu filho precisa te respeitar. Opa, aí a gente entra no ponto.
Porque antes aqui a regra, ela era como? Ela era imposta, era ditatorial. E o respeito não vinha com autoridade, vinha com autoritarismo. Isso aqui não funciona, meus irmãos. Agora, a autoridade, ela constrói nos nossos filhos valores e princípios que não são impostos, mas que são construídos. Qual que é o sonho que você tem aqui para o seu filho, pai e mãe? Pensa aí. Qual é o sonho que você tem? O maior sonho. Pensou? Quem é pai e mãe? Levanta a mão. Pensou aí no sonho que você tem para o seu filho? Sabe qual que é o sonho que eu tenho para o meu filho? Aliás, para a minha filha? Que eu possa morrer. Mas como assim? Mas você quer morrer? Não, não quero morrer. Mas eu poder morrer quer dizer que minha filha não precisa de mim mais. Então, beleza. Vá, com Deus. Se eu puder morrer, significa que a minha filha ela é autonômica. Significa que ela é independente. E autonomia aqui tem a ver com independência e responsabilidade. O que eu quero? Eu quero que a minha filha faça o que é certo quando eu não estiver por perto. Não é isso? Esse é o nosso maior sonho. E por que a gente não está fazendo isso? Porque a autonomia, ela requer esforço, requer trabalho, requer dedicação, requer suor, sangue, requer joelho no chão. E isso dá trabalho. Se você não quer ter trabalho, não tenha filho. Requer paciência, requer longanimidade, requer mansidão, requer domínio próprio. Tem dia que eu tenho vontade de pegar a cabeça da minha filha e jogar na parede. Que ela me tira do eixo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, me lembra o que eu estou fazendo ali. Eu preciso construir um indivíduo. E na construção da identidade, e no livro falo muito, não vou tomar muito tempo falando disso, mas na construção da identidade nós precisamos de duas funções: maternagem e paternagem. Maternagem significa, apesar do prefixo, não tem a ver com mãe, mas tem a ver com função. Função de quê, Nelson? Função de acolhimento de necessidade, escutar, ouvir, entender, compreender a alma, o anseio. Quantos de vocês pais conhecem a alma do seu filho? Quantos de vocês pais sentam para ouvir e escutar ativamente os seus filhos? Quantos de vocês conhecem o meandro do coração dos seus filhos, as angústias, os desejos, os anseios? Mas para eles, ali naquela hora, aquela angústia, ela é 10 em 10. E se para os nossos filhos é importante, para nós também precisa ser. Porque se nós não acolhermos os nossos filhos dentro dos nossos lares, o mundo vai acolher. E aí você vai chegar na minha frente e vai falar: onde foi que eu errei? E aí eu vou te devolver a pergunta: onde é que você estava? Com que você tem gasto o teu tempo? Qual é a prioridade que você tem usado do teu tempo? Os seus filhos vão passar assim por você. O que você tem feito na construção da identidade dos seus filhos? E maternar não significa dizer: realmente, tudo bem, você tem razão, você é o tesouro de mamãe. Coisa rica de papai. Não. Maternar significa escutar. Significa levar em consideração. Deixa eu priorizar isso que é uma prioridade para você. Deixa eu protagonizar isso aqui para você. Deixa eu entender como um adulto, porque a criança precisa disso. Só que a criança precisa daquilo também que nós perdemos. Regra, limite, disciplina, não. Quer dar um presente de Natal para o seu filho? Dê um não, bem dado, bonitinho. Com um laço bonito. Por quê? Porque se nós não ensinarmos o limite para os nossos filhos, lembra como é o nosso coração? Ele é desejoso, desejoso, desejoso. Eu quero mais dopamina, mais tela, mais dopamina, mais. E aí a criança ela vai ficando insatisfeita. Aí fica esse monte de TDAH, de TOD, desse monte de parafernália toda, que no fundo, o que nós estamos fazendo é não construindo um ambiente saudável para que os nossos filhos cresçam como indivíduos.
pessoas sem contorno, pessoas que não sabem quem são, porque eles podem ser e ter e desejar aquilo que eles querem desejar. Eu tenho uma paciente de 14 anos de idade, ela mora em Londres. Ela veio porque pela enésima tentativa de suicídio, e aí quando eu fui conhecê-la, eu precisava chamá-la de meia, porque ela se reconhece, se identifica como um objeto, como uma meia de calçar, meia. E a treta foi que a professora não queria chamar ela na chamada da escola como meia. Parece que está longe, né? Mas não está. Está bem pertinho. O desespero é tão grande pela falta da regra, pela falta do limite, que as pessoas estão se identificando como objetos, não é nem mais como animal. Se identificar como Therian hoje já virou ultrapassado. Agora a gente é objeto. Vocês percebem o que está acontecendo? Nós estamos falhando no ambiente construtor da identidade. Nós estamos falhando nos parâmetros e nos meandros e na limitação daquilo que constitui quem são os nossos filhos. E os nossos filhos são aquilo que Deus diz que eles são. Abraham Kuyper escreve que não há uma única polegada na existência humana sobre a qual Cristo é soberano sobre tudo. E ele declara, é meu, e isso inclui o seu lar. Quando Cristo não reina nos lares, o mundo passa a reinar nos corações. Quando nós, como família, não estamos levantando os pilares de sustentação da nossa casa, o mundo vai levantar. E se não for pela cruz, será pelo caos. E a gente vive essa geração. Pais frágeis, que apanharam dos seus pais, de forma ditatorial, inclusive, e que hoje apanham dos próprios filhos. Que são verdadeiros déspotas, reizinhos, imperadorzinhos. Vai falar para um geração Z hoje que ele está errado. Vai, dono de empresa, dar um feedback negativo para você ver na sua empresa. Você toma uma trabalhista por assédio que você não tem noção. Frágeis, sucumbindo ao mínimo esforço, sabe por quê? Porque não aprenderam a lidar com o limite. Não tem lei, não tem regra, não tem parâmetro, não tem mais moral. E nós estamos entrando, então, no caos. Estamos vivendo, inclusive, uma era da crise do caráter. Porque o caráter tem a ver com aquilo que é do outro. A personalidade, a identidade, então, é formada dentro de casa, ok? E o caráter é quando essa personalidade vai para fora e começa a trabalhar com o limite do outro. Para nós, é fácil entender que o meu limite acaba quando começa o limite do outro, certo? Beleza. Só que se eu estou dizendo que a minha verdade ela é construída a partir da minha relação subjetiva comigo mesmo, se para mim te estuprar for uma verdade, tá tudo certo. Qual que é o problema? Qual é o problema? E a gente vê o que está acontecendo hoje na sociedade de hoje. O nível de violência que tem se vivido contra mulheres e meninos também, cada vez maior. Por quê? Porque nós estamos vivendo a crise de caráter. Já perceberam que não existe moral mais? Já perceberam que não existe valor mais? Não existe. E agora não existe nem a lei mais. Porque tudo se torna relativo. Tudo se torna fluido. Tudo se torna uma verdade a partir da minha verdade. Vocês estão enxergando o caos para onde a gente está indo? Vocês estão conseguindo ver o caos? Recentemente, eu vi uma cena que eu fiquei escandalizado. Eu tive a oportunidade de ir para a Califórnia, fiquei um tempo lá, a coisa mais linda do mundo. E recentemente eu vi uma cena da Califórnia que me chocou. Aquele estado está destruído. Não sei se vocês viram,
você dentro da Califórnia hoje, você tem permissão legal para roubar até uma quantidade específica de dinheiro. Então eu posso entrar na sua loja lá que você tem e eu posso pegar até $1.000, sei lá eu quanto que vai. Está institucionalizável o absurdo. Meus irmãos, olha para onde nós estamos indo. Porque é a minha verdade, eu quero comprar esse negócio, eu não tenho dinheiro, mas como eu quero, e é sobre a minha verdade, é a minha vontade, então eu tenho o direito institucionalizado para poder pegar o que eu quiser. Estamos vivendo uma crise de caráter, estamos vivendo um colapso social. Colapso. E isso começa dentro da nossa casa. Acorda! Vocês acham que Satanás está fazendo muito esforço, gente? Vocês já perceberam que não tem mais manifestação? Aqui na igreja presbiteriana não tem manifestação espiritual, né? Mas vocês já perceberam que não tem mais? O diabo não aparece. Nem tem mais entrevista com o capeta. Era tão legal aquilo. Não aparece. O diabo não tem que fazer esforço nenhum. Para de culpar o diabo. Ah, porque o mundo, porque o diabo. O diabo? O mundo está dentro da sua casa. Sabe como? Com a maneira leviana que você e eu, muitas vezes, temos colocado as prioridades da nossa família. Trabalhe, ganhe dinheiro, tenha likes, sucesso, e é isso, e faz, e produza. E aí a gente vive uma sociedade da exaustão, a sociedade do cansaço. Nós estamos exaustos, que foi o que eu falei aqui da outra vez. E no final de tudo, eu ponho a minha cabeça no travesseiro e eu olho para os meus filhos e aquilo é uma pura catástrofe. O que está acontecendo? Estamos pagando um preço muito alto. Muito alto. Preço esse como a geração de pós-Josué pagou. Nós não percebemos, mas nós estamos presos, escravos a um dominador. E estamos sendo escravizados pelo nosso próprio desejo. Lembram como eu comecei minha fala? De onde nasce o caos? Do meu próprio coração. Não é do diabo. Não é de lá de fora, é daqui de dentro. E para onde estão indo as nossas casas? Para onde os nossos filhos estão indo? Qual o direcionamento que nós estamos dando? Homens frágeis, cada vez mais idiotizados pela mídia. Homens incapazes de serem minimamente sacerdotes dos seus lares. E isso não tem a ver com mulheres fortes. Porque esse é um discurso ridiculamente machista. Eu tenho uma esposa que ela é um trator. A minha mulher é um trator. Se depender dela, ela trabalha 24 horas por dia. Eu nunca vi assim. Ela é uma empreendedora, ela é igual um trator. E eu amo que ela seja assim. Eu amo que ela seja uma betoneira. Eu falo, cara, você parece uma betoneira. Você vai abrindo negócio, vai fazendo negócio, vai crescendo. Ela é confeiteira. Tem uma confeitaria deliciosa em São Paulo. Eu, como homem, preciso olhar para minha esposa sendo uma mulher forte e dizer, cara, louvado seja Deus por isso. Está tudo bem. Ela dá conta da filha, ela dá conta do marido, ela dá conta da casa, mas e a gente, homem? Porque tiraram da gente a única coisa que nós tínhamos para ser homem, né, que era pagar conta. Hoje a mulher ela pode pagar conta, graças a Deus. E aí a gente ficou o quê para a gente? Mas ser homem não é só pagar conta? Agora, é claro que ser homem é ser o provedor principal da casa. Claro que ser homem não é só ser o provedor principal da casa, mas ser homem também é ser o sacerdote, o provedor espiritual da sua casa. É também ser o provedor emocional da sua casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, homem que está aqui. Não é responsabilidade da sua esposa ser a provedora emocional e espiritual da sua casa. Responsabilidade de trazer filho para a igreja é de pai, não é de mãe. Qual é o papel da mulher na Bíblia? Auxiliadora. Quando deu BO lá com a família de Adão, de quem que Deus foi exigir? Foi de Eva? Deus chega para Adão e fala, meu irmão, onde é que você estava? Cadê você no dia que você estava? Estava o quê?
temos falhado. E chamo a responsabilidade para os homens, sim. Nós somos uma geração fraca, frágil, e que a mídia tem idiotizado a gente cada vez mais. Me desculpe por ser homem, branco, hétero. Pintar a unha, passar maquiagem. Vocês estão percebendo aonde é que está entrando esse negócio? Satanás, ele tem entrado e ele tem trabalhado nos meandros da mente. Ele tem destruído aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, qual é o papel da família. Mas nós estamos aqui como igreja como um levante, meus irmãos. Porque se quisermos sair desse caos, nós precisamos nos levantar. E precisamos retomar aquilo que nós perdemos. Olha isso daqui. Hoje, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. Hoje, a principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade no Brasil é suicídio. Para cada uma mulher que tira a própria vida, 4 homens tiram a própria vida. Vocês sabiam disso? O que está acontecendo? Nós estamos adoecendo. Satanás tem destruído a imagem e semelhança de Deus, porque esse é o propósito de Satanás. O propósito de Satanás é destruir a glória de Deus. E como criação, quem é que manifesta a glória de Deus? Nós que somos a imagem e semelhança dele. Satanás quer destruir sua casa. Satanás quer destruir os seus filhos, mas não por causa de você, por causa da glória de Deus. Mas como igreja, nós estamos aqui para dizer que isso não vai acontecer. E não por um esforço nosso. Não por um mérito nosso. Mas pelo mérito de Cristo na cruz. Se queremos encontrar a cruz em meio ao caos, é necessário que haja avivamento. E um avivamento que começa dentro do seu coração, não começa dentro da igreja. E eu não estou falando de um avivamento de experiência sensorial, de emoção, de arrepio, de música. Não, eu estou falando de reconhecimento de pecado. O avivamento não começa na igreja. O avivamento não começa nem dentro da sua casa. O avivamento começa dentro do seu e do meu coração. O avivamento começa com arrependimento. Precisamos nos colocar de novo aos pés da cruz. E arrepender-se não é simplesmente pedir perdão, mas é reconhecer que os nossos desejos... Lembra do desejo do coração? Não é neutro, não. Mas não é mesmo. Meus irmãos. Se vocês conhecessem o meu coração e minha mente, vocês não me colocariam aqui para pregar aqui em cima de jeito nenhum. Porque como bons reformados, e aqui eu posso falar de forma aberta, nós somos completamente depravados, caídos, desgraçados. Mas que discurso horrível, né? É, horrível. Que não cabe na pós-modernidade, diga-se de passagem, porque afinal, na pós-modernidade eu sou incrível. O meu desejo é incrível. Eu sou demais. Me dá um like porque eu mereço. Mas a palavra de Deus diz que é o exato contrário disso. E por que nós estamos indo para o caos? Porque nós não estamos olhando para o nosso coração. Nós estamos sedados, nós estamos entorpecidos, enxurrados de dopamina para poder não olhar para aquilo que de fato precisa ser olhado, para o interior da nossa alma, para o nosso coração. Não existe avivamento sem arrependimento. E não existe arrependimento sem reconhecer que de fato nós somos um caos. Porque o arrependimento, meus irmãos, é quando há uma reordenação do desejo. O arrependimento não é dizer, acabou o desejo. Ai, que me arrependi, não peco mais. Não. Eu vou pecar até o dia que Jesus voltar. Por isso que eu acordo de manhã e falo, Maranata, não é hoje ainda?
Não aguento mais, cara. E crente que não ora por Maranata tem alguma coisa errada. O caos que nós estamos vivendo dentro das nossas casas acontece por causa do caos do nosso próprio coração. Nós precisamos nos arrepender, meus irmãos. Nós precisamos reordenar o nosso pensamento. Nós precisamos readequar os nossos desejos à vontade perfeita do Senhor. Porque se nós não fizermos isso, viveremos uma geração de pós-Josué. Escravos do caos. Lotados de deuses, lotados de idolatria. E que no final de tudo é sobre mim e o meu desejo. Mas no meio dessa história toda, no meio desse caos inteiro, existe a esperança, que é a esperança da cruz. Ah, que coisa linda! Graças a Jesus não depende de mim. Obrigado, Deus, pela sua infinita soberania de ter olhado para mim, reconhecido a minha incompetência e mandado teu filho para fazer por mim aquilo que eu sou incapaz de fazer. É somente pela cruz que podemos transformar a nossa igreja. É somente pela cruz que podemos transformar as nossas famílias. Mas principalmente é somente pela cruz que podemos transformar o nosso próprio coração. A história de pós-Josué nos mostra o preço muito grande de uma omissão. Uma geração inteira perdida. Inteira. Aprisionada. Escravizada ao desejo do pecado. E o mesmo risco está diante de nós, minha igreja. Se não assumirmos essa responsabilidade, nós iremos repetir o que aconteceu no livro de Juízes. E vai de novo, e cai de novo, e Deus levanta um juiz. E cai de novo, e cai de novo. Mas Jesus está aqui como juiz perfeito. Jesus foi mandado pelo Pai como um juiz perfeito, para que nunca mais o pacto fosse quebrado. Porque hoje nós vivemos o pacto da graça. Se escolhemos a cruz, veremos famílias restauradas. Se escolhemos a cruz, veremos filhos firmes, com um propósito claro e definido no mundo. Sem medo que o mundo avassalhe as nossas famílias, sem medo de que o mundo entre nas nossas casas, muito pelo contrário, que o mundo tenha medo dos nossos filhos. Eu falo para minha filha, é para ir lá fora e dar bicuda na cara do cão. Não espera ele vir, não. Vai lá. Recentemente, foi muito engraçado, essa história é muito boa. Ela acabou com o Halloween da escola dela, acabou. Porque ela queria ir para o Halloween. Ela não sabia o que era Halloween, ela tinha uns 5, 6 anos. Ela não sabia o que era Halloween. E aí eu fui contar a história do Halloween, e falei, cara, como é que eu vou dizer para ela que Halloween é Halloween? E aí eu comecei a contar a história de Satanás, e ela entendeu a história de Satanás, ela ficou horrorizada. Como é que tem alguém que pode ter inveja da glória de Deus, pai? Eu falava, pois é, você acredita, minha filha? Coisa horrível. Ela falou, pois, mas que horror, pai. E ele está aqui? Eu falei, ele está aqui, filha, ele está aqui. Ela falou, pai, mas ele é muito grande, né, esse anjo. Eu falava, aí, bicho, ele é grandão. Não vacila muito com ele, não. Ela falou, mas eu tenho medo. Eu falei, nada. Ele tem medo de uma pessoa só. Sabe quem? Jesus. Que foi Jesus que pisou na cabeça dele. Ela falou, pois então eu não preciso ter medo do diabo, porque o diabo está no meu coração. Eu falei, é isso mesmo, minha filha. Aí no meio do almoço passou a história. Eu falei, ô filha, e você acredita numa coisa? Esqueci de te contar. Passou. Você acredita que tem gente que faz festa para o diabo? Ela falou, que horror, pai. Qual festa é? Eu falei, Halloween. Ela falou, não quero mais. E na sala dela, ela prega o evangelho e ela acabou com o Halloween da sala dela. Acabou. Aí ela falou, mamãe, mas precisa de doce. Aí eu olhei para minha mulher e falei, estamos bancando a primeira missionária. Leva os doces para a escola e fala que é a festa da reforma. Não temos que ter medo do mundo, porque maior é o que está em nós. Quais são os valores que estamos passando para os nossos filhos?
Precisamos preparar os nossos filhos com armadura. Capacete, bota, espada, escudo. É para ir tomar, saquear o inferno lá fora. Mas não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Ele é a nossa esperança. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês estão esperando que a esperança venha de vocês para a sua família, esquece. Estou te dizendo. A esperança está no Senhor. O meu trabalho é uma ferramenta de transformação de vida. Eu transformo famílias todos os dias. Mas eu posso garantir para vocês que não sou eu quem faz. É o Senhor que faz através de mim. Porque quando eu entro dentro da minha casa, eu posso ter a ferramenta que for. Eu não consigo fazer. Então eu não sei como é que está a sua família aí dentro hoje. Eu não sei como é que está o seu filho, sua filha, se eles estão no Evangelho, se eles não estão no Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os nossos filhos, antes de serem nossos, eles são do Senhor. Dobra o teu joelho no chão, não desista do seu filho, ore, clame, levante um clamor aos céus e o Senhor irá fazer milagres na sua casa. Mas para isso, reconheça a cruz, reconheça o seu pecado, a sua vulnerabilidade, reconheça o quão não performático você é. Tira a sua mão e deixa o Senhor agir. Porque quando a gente encosta a mão, meus irmãos, vira o caos. Porque da gente só tem caos. Mas quando o Senhor põe, maravilhas acontecem dentro das nossas casas. Pais, quem é que tem moldado a identidade dos seus filhos? Se não forem vocês, a partir da luz das Escrituras, se não forem vocês, a partir dos valores das Escrituras, o mundo vai fazer isso. Entre a cruz e o caos, olhe para a cruz, porque somente na cruz há poder para transformar uma geração que ame e sirva ao Senhor. Deus tem me levantado para poder trazer essa mensagem, e é uma mensagem dura. Esses dias eu fui pregar em Uberlândia, eu preguei 3 dias lá seguido. A hora que eu terminei a pregação, a mulher chegou para mim e falou: graças a Deus você vai embora, eu não aguento mais chorar. Mas é o momento de nós levantarmos, meus irmãos. Como igreja, nós precisamos fazer esse levante. Como igreja, nós não podemos nos silenciar. E não é fazer um barulho vazio, como muitas igrejas têm feito, mas um barulho que transforma o meu coração. Um barulho que começa a transformar a minha vida, o meu coração, o coração da minha família e então o coração da minha igreja. A responsabilidade é sua, não é do conselho dessa igreja, não é do pastor dessa igreja. Essa igreja pode te direcionar, ela pode te conduzir a esse lugar como ela está fazendo aqui. Mas a responsabilidade é sua. Não é do professor da escola dominical. É sua, pai, mãe. O que você tem feito para construir a identidade dos seus filhos? A minha oração é que os nossos filhos possam de fato serem reconhecidos como um povo escolhido de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as virtudes dele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a única prioridade que você tem. O resto, o que ele vai fazer de carreira, com quem vai se casar, se vai ter dinheiro, esse problema não é teu. Esse problema é do pai dele. Precisamos construir os nossos filhos para serem aquilo que o Senhor quer que eles sejam. Porque eles são dele e não nossos. E para isso precisamos voltar para a cruz. Porque nós já entendemos então, que se colocarmos a mão, a gente está indo para o caos. Nossas famílias estão indo para o caos, para o buraco. É hora de voltarmos para a cruz do Calvário. É hora de voltarmos para aquilo que o Senhor tem para as nossas casas. Porque é Ele a imagem perfeita do Deus invisível. É Ele. Não é você, é Ele. É para Ele que precisamos voltar.
A cruz é a nossa esperança. Se olharmos para o mundo lá fora hoje, vai estar um caos, é desesperador, é devastador, e eu sei, e acreditem, eu sei, eu estou lá dentro. Mas a cruz é a nossa esperança. E se há uma esperança para a nossa sociedade, essa esperança é Jesus Cristo. Não é a igreja presbiteriana, não é o pastor Bruno, essa esperança é Jesus Cristo. A nossa única esperança para o meio do caos é a cruz. Feche seus olhos. Vamos orar.